Oi, meus queridos amigos do canal Raízes da Longevidade. Hoje eu preciso ter uma conversa séria com vocês, daquelas conversas que a gente tem quando se importa de verdade com quem está do outro lado. Sabe aquela conversa que seu melhor amigo teria com você, avisando sobre algo importante? É exatamente isso que vou fazer agora. Antes de começar, eu peço que você se sente confortavelmente, pegue um copo d'água, e preste muita atenção no que vou contar, porque isso pode literalmente salvar a sua vida ou a vida de alguém que você ama. Meu nome está ligado ao Raízes da Longevidade porque acredito profundamente que envelhecer com saúde é um direito de todos nós. E nos últimos meses, cardiologistas do Brasil inteiro começaram a bater o sinal de alerta sobre algo que está acontecendo silenciosamente nas academias, nas praças, nos parques e até dentro das casas das pessoas. Exercícios que parecem inofensivos, que todo mundo fala que são bons, que os vizinhos fazem, que aparecem na televisão, estão na verdade causando danos sérios ao coração de pessoas acima dos 60 anos. E o pior de tudo é que muita gente nem desconfia. Você já deve ter ouvido aquele ditado antigo que diz que nem tudo que reluz é ouro, não é mesmo? Pois é exatamente isso que está acontecendo com esses 5 exercícios que vou revelar hoje aqui no Raízes da Longevidade. Eles parecem saudáveis, parecem modernos, parecem a solução para todos os problemas, mas por trás dessa aparência existe um perigo real e comprovado. E não sou eu quem está dizendo isso, são médicos especialistas, cardiologistas que passaram a vida inteira estudando o coração humano. Antes de entrar nos exercícios propriamente ditos, preciso que você entenda uma coisa fundamental sobre o nosso corpo depois dos 60. O coração, esse órgão maravilhoso que bateu milhões de vezes ao longo da nossa vida, ele vai mudando com o passar dos anos. As artérias ficam menos flexíveis, a pressão arterial tende a subir, o músculo cardíaco não responde da mesma forma que respondia quando tínhamos 20 ou 30 anos. Isso não é fraqueza, isso é a vida acontecendo naturalmente. O problema começa quando a gente ignora essas mudanças e trata o corpo como se ainda tivéssemos a mesma capacidade física da juventude. Agora vamos ao primeiro exercício que está preocupando os médicos, e talvez você até pratique ele sem saber do perigo. Estou falando das flexões de braço tradicionais, aquelas que a gente fazia na aula de educação física, sabe? Muita gente acha bonito, acha que demonstra força, que é sinal de saúde. Mas acontece que quando você desce o corpo em direção ao chão, principalmente se fizer isso de forma rápida ou sem o preparo adequado, você está criando uma pressão imensa dentro do peito. É como se você estivesse comprimindo o coração entre o externo e a coluna vertebral. Para um coração jovem e saudável, isso não representa grande problema. Mas para um coração que já trabalhou décadas, que pode ter pequenas obstruções nas artérias que a gente nem sabe que existem, essa pressão súbita pode ser a gota d'água. Os cardiologistas explicam que durante a flexão, especialmente na fase em que você está descendo, acontece algo chamado manobra de valsalva involuntária. É quando você prende a respiração sem perceber e faz força ao mesmo tempo. Isso dispara a pressão arterial para níveis perigosos em questão de segundos. Já foram registrados casos aqui no Raízes da Longevidade, através de relatos que chegam até nós, de pessoas que tiveram arritmias graves, dores no peito intensas e até princípios de infarto fazendo esse exercício aparentemente simples. O Dr. Henrique Fonseca, cardiologista de São Paulo com mais de 30 anos de experiência, disse em uma entrevista recente que ele atende pelo menos 2 pacientes por mês com problemas cardíacos relacionados a exercícios inadequados, e as flexões estão no topo da lista. O segundo exercício perigoso pode surpreender muita gente porque virou moda nos últimos anos. Estou falando dos burpees, aquele exercício que mistura agachamento, flexão e salto, tudo junto e de forma explosiva. Eu sei que tem personal trainer ensinando isso até para pessoas da nossa idade, mas a verdade precisa ser dita aqui no Raízes da Longevidade, sem rodeios e sem interesses comerciais. O burpee é um exercício de altíssimo impacto que foi desenvolvido originalmente para treinar soldados jovens do exército americano. Pense bem, soldados jovens, preparados, com acompanhamento médico constante. E mesmo assim muitos deles se machucavam. Quando uma pessoa acima dos 60 anos faz um burpee, várias coisas perigosas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, você se joga no chão rapidamente, o que causa uma mudança brusca na pressão sanguínea.
Depois você faz uma flexão, que como já expliquei, comprime o peito. Em seguida você levanta de um salto, e o coração precisa bombear sangue com força para combater a gravidade e levar oxigênio para o cérebro. Tudo isso em menos de 5 segundos. É como se você pegasse um carro antigo, bem cuidado mas com suas limitações naturais, e pisasse fundo no acelerador do 0 aos 100 km por hora repetidamente. 1 hora o motor não aguenta. A doutora Margarete Silva, cardiologista do Rio de Janeiro que se especializou em medicina do esporte para idosos, fez um estudo acompanhando 50 pessoas entre 60 e 75 anos que praticavam burpees regularmente. Sabe o que ela descobriu? 40% delas apresentavam arritmias durante ou logo após o exercício, mesmo sem sentir nada. O coração estava apitando, pedindo socorro, mas elas não percebiam porque não sentiam dor. E essa é a parte mais assustadora, meus amigos do Raízes da Longevidade, porque a gente só valoriza aquilo que dói, aquilo que incomoda. Mas o coração pode estar sofrendo em silêncio. Agora chegamos ao terceiro exercício da nossa lista, e esse aqui é muito comum em academias e aulas de ginástica para a terceira idade. São os abdominais tradicionais, aqueles em que você deita de costas e levanta o tronco em direção aos joelhos. Parece tão inofensivo, tão clássico, que todo mundo faz sem pensar duas vezes. Mas existe um problema sério escondido aí. Quando você faz esse movimento, especialmente se fizer várias repetições seguidas como muita gente ensina por aí, você está aumentando a pressão dentro do abdômen de forma considerável. Essa pressão empurra o diafragma para cima, que por sua vez comprime o coração e os pulmões. Para pessoas que têm hipertensão, mesmo que controlada com remédio, esse exercício pode causar picos de pressão muito perigosos. Eu recebi aqui no canal Raízes da Longevidade o depoimento de uma senhora de 68 anos, a Dona Teresa de Minas Gerais, que fazia 30 abdominais todo dia religiosamente porque o professor da academia tinha mandado. Um dia ela sentiu uma dor forte no peito durante o exercício, ficou com falta de ar e teve que ser levada às pressas para o hospital. Descobriram que ela teve uma arritmia severa que poderia ter sido fatal. E sabe o que o médico falou para ela? Que aquele exercício estava totalmente contraindicado para alguém com o histórico dela, mas ninguém tinha perguntado sobre sua saúde antes de prescrever a atividade. Os abdominais também têm outro problema que os médicos estão alertando. Eles forçam muito a região lombar, a parte de baixo das costas, e muitas vezes causam uma tensão que se irradia para o peito. Essa tensão pode ser confundida com problemas cardíacos, levando a pessoa a um susto desnecessário, ou pior ainda, pode mascarar um problema real porque a pessoa pensa que é só dor muscular. Aqui no Raízes da Longevidade a gente preza sempre pela verdade, e a verdade é que existem formas muito mais seguras de fortalecer o abdômen sem colocar o coração em risco. Mas isso é assunto para outro vídeo. O quarto exercício perigoso que está na mira dos cardiologistas é a corrida intensa ou corrida de longa duração. Agora, prestem atenção, eu não estou dizendo que caminhar faz mal, longe disso. Caminhar é maravilhoso, é um dos melhores exercícios que existem. Mas tem muita gente da nossa idade que resolveu começar a correr depois de décadas parada, ou pior, que já corria quando jovem e acha que pode manter o mesmo ritmo de antes. Isso é extremamente perigoso para o coração. Quando você corre, seu coração precisa bater muito mais rápido para levar oxigênio aos músculos. Em uma pessoa jovem e treinada, o coração se adapta bem a essa demanda. Mas em alguém acima dos 60, principalmente se houver qualquer grau de obstrução nas artérias coronárias, mesmo que pequeno, a corrida pode provocar uma isquemia, que é quando uma parte do músculo cardíaco fica sem oxigênio suficiente. E aí o risco de infarto dispara. O Dr. Paulo Antônio, cardiologista de Brasília, contou em uma palestra que assisti recentemente que ele perdeu um paciente de 65 anos, saudável segundo todos os exames de rotina, que teve um infarto fulminante durante uma corrida matinal. O homem não tinha histórico de doença cardíaca, não fumava, não bebia, se alimentava bem. Mas o coração não estava preparado para aquela intensidade. E tem outro detalhe importante sobre a corrida que preciso compartilhar aqui no Raízes da Longevidade. O impacto repetitivo dos pés no chão causa vibrações que sobem pelo corpo inteiro e chegam até o coração.
Para um coração que já tem suas estruturas naturalmente envelhecidas, essas vibrações constantes podem causar microtraumas que se acumulam com o tempo. É como aquelas rachaduras que aparecem na parede de uma casa antiga, sabe? Não aparecem de um dia para o outro, mas vão se formando aos poucos até que um dia a parede cede. O coração funciona de forma parecida quando submetido a impactos repetitivos sem o devido cuidado. E finalmente chegamos ao quinto e último exercício da nossa lista de alertas, aquele que talvez cause mais polêmica porque está em todos os lugares hoje em dia. Estou falando dos treinos de alta intensidade, conhecidos pela sigla I, que significa treino intervalado de alta intensidade. Você já deve ter visto, são aqueles exercícios em que você faz força máxima por 30 segundos, descansa um pouco e repete. Virou febre nas academias, tem aplicativo de celular ensinando, tem vídeo na internet, tem professor promovendo como se fosse a solução mágica para tudo. Mas ninguém fala sobre os perigos disso para quem tem mais de 60 anos. O conceito por trás do I é empurrar o corpo até o limite, fazer o coração bater no máximo da sua capacidade. Para um jovem atleta, sob supervisão adequada, isso pode até trazer benefícios. Mas para nós, que já vivemos tantas décadas, que temos um histórico de vida inteiro no corpo, isso é jogar roleta russa com a própria vida. Durante um treino I, a frequência cardíaca pode subir para níveis superiores a 160, 170 batimentos por minuto. Um coração de 60 ou 70 anos não foi feito para funcionar nesses extremos, especialmente se a pessoa não tem um preparo físico de anos. A doutora Cristina Abreu, que é cardiologista intervencionista em Salvador e tem um trabalho lindo de prevenção com idosos, ela me contou pessoalmente que já atendeu casos de pessoas que desmaiaram durante treinos e, que tiveram crises hipertensivas graves, que desenvolveram arritmias crônicas depois de insistir nesses exercícios. E sabe o que ela disse que mais a preocupa? É que esses treinos viraram moda, viraram símbolo de status, e as pessoas sentem vergonha de admitir que não conseguem, que estão se sentindo mal, que o corpo está pedindo para parar. Aí forçam além do limite e pagam o preço mais alto. Agora eu sei que depois de tudo que eu contei aqui no Raízes da Longevidade, você deve estar se perguntando, mas então o que eu posso fazer? Eu tenho que ficar parado? Eu tenho que desistir de me exercitar? E a resposta é não, absolutamente não. Exercício físico é fundamental para a longevidade com qualidade de vida. O que precisa mudar é a forma como nos exercitamos. Precisamos respeitar as mudanças naturais do nosso corpo, precisamos escolher atividades adequadas, precisamos ter acompanhamento profissional de verdade, não apenas alguém que aprendeu em curso de final de semana. Existem exercícios maravilhosos que fortalecem o coração sem colocá-lo em risco. A caminhada em ritmo moderado é fantástica. A natação, se você tiver acesso a uma piscina, é um dos exercícios mais completos e seguros que existem. O Tai Chi Chuan, aquela arte marcial suave e lenta dos chineses, tem estudos científicos comprovando que fortalece o coração e melhora o equilíbrio. A musculação leve, com cargas adequadas e movimentos controlados, é excelente para manter a força e a densidade óssea sem sobrecarregar o sistema cardiovascular. O Pilates, a hidroginástica, o yoga adaptado para a terceira idade, tudo isso são opções seguras e eficazes. O segredo, meus queridos amigos do Raízes da Longevidade, está em entender que envelhecer não é uma fraqueza, é uma conquista. Cada ruga no nosso rosto conta uma história, cada marca no nosso corpo é um testemunho de que vivemos, que amamos, que trabalhamos, que superamos desafios. E o nosso coração, esse companheiro fiel que bateu incansavelmente por décadas, merece ser tratado com o respeito e o cuidado que ele sempre nos deu. Não precisamos provar nada para ninguém fazendo exercícios perigosos. Precisamos viver mais, viver melhor, viver com saúde para aproveitar os netos, para viajar, para realizar os sonhos que foram adiados. Antes de encerrar, quero deixar alguns conselhos práticos que podem salvar vidas. Primeiro, nunca, jamais, comece um programa de exercícios sem fazer um check-up completo com um cardiologista. Não importa se você se sente bem, não importa se acha que está saudável. O coração pode estar escondendo problemas que só um exame adequado vai revelar. Segundo, sempre que for fazer qualquer atividade física, aqueça o corpo antes.
5 ou 10 minutos de movimentos leves preparam o coração para o que vem pela frente e reduzem drasticamente o risco de problemas. Terceiro, aprenda a ouvir o seu corpo. Se sentir dor no peito, falta de ar, tontura, palpitações, pare imediatamente. Não é frescura, não é fraqueza, é o seu corpo falando que algo não está certo. E por último, mas talvez o mais importante de tudo, procure um profissional realmente qualificado para te orientar. Não é qualquer pessoa que está apta a prescrever exercícios para quem tem mais de 60 anos. Procure educadores físicos especializados em atividade física para idosos, fisioterapeutas, profissionais que entendam as particularidades do envelhecimento. E se o profissional tentar te empurrar esses exercícios perigosos que eu mencionei hoje, sem fazer uma avaliação adequada da sua condição, desconfie. Procure outro profissional. A sua vida vale mais do que qualquer tendência de academia. Eu espero de coração que este vídeo aqui do Raízes da Longevidade chegue a muitas pessoas, que seja compartilhado, que seja comentado, porque cada visualização pode representar uma vida salva, um infarto evitado, uma família que não precisará passar pelo sofrimento de perder alguém querido de forma precoce. Se você conhece alguém que faz algum desses exercícios, mande este vídeo para essa pessoa. Se você faz, repense suas escolhas e procure orientação médica. Não é alarmismo, é cuidado genuíno com você. Envelhecer é uma arte que exige sabedoria. E sabedoria é saber diferenciar o que é verdadeiramente bom do que apenas parece ser bom. É ter coragem de ir contra a maré quando necessário. É valorizar a vida acima de qualquer vaidade ou pressão social. Aqui no Raízes da Longevidade a gente sempre vai trazer a verdade, mesmo quando ela é dura de ouvir, porque a gente se importa de verdade com você que está do outro lado da tela. Deixe seu comentário aqui embaixo contando se você já fez algum desses exercícios, se já sentiu algum desconforto, se conhece alguém que passou por problemas. Sua história pode ajudar outras pessoas. E se inscreva no canal porque toda semana temos conteúdos novos pensados especialmente para quem valoriza a longevidade com qualidade e segurança. Um abraço carinhoso do Raízes da Longevidade, e até o próximo vídeo. Cuide-se, você é precioso.